Fala galera, acabei de chegar aqui na cidade que já foi considerada por várias vezes a mais bonita de toda a Europa. Se você tá achando que eu tô falando de Paris, Berlim, você se enganou. Essa cidade é a cidade de Budapeste, uma cidade que foi estabelecida ali desde 1846 por duas cidades antigas. Tinha a cidade de Buda e a cidade de Peste. Então toda vez que eu for falar de Buda, não tem nada a ver com a religião. Tem a ver sim com o lado antigo daqui de Budapeste. E olha que legal, começou a nevar, quero mostrar tudo isso pra vocês, porque a primeira vez que eu vi neve eu fiquei super empolgado e é claro que eu vou compartilhar isso com vocês. Agora nós embarcamos numa aventura para conhecer 4 países diferentes. Estou muito empolgado para mostrar para vocês desde cultura, comida, língua. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, porque muitos que estão por aqui não se inscrevem. Então é isso, bora partir para essa aventura. Galera, acabei de chegar aqui em Budapeste. Estou aqui na frente do aeroporto e agora o primeiro desafio é como chegar no centro. Sei que tem como ir de ônibus, mas eu não sei se é o jeito mais fácil. Eu dei uma olhada no Bolt, que usa aqui também. Na internet falava que estava usando o euro, mas eu vi que aqui eles usam ainda a moeda deles. Logo mais eu conto como que eu desvendei esse mistério aí para chegar até no centro. Galera, deu certo, peguei o ônibus aqui, é o 100E. O valor da passagem foram 2.500 florins húngaros. Tá muito frio, o pessoal saiu do avião assim, já tremendo, batendo a boca e tudo mais. Eu tava com medo, então vim bem preparado, então não tô sofrendo frio não. Finalmente consegui descer do ônibus, foram ali mais ou menos uns 40, 50 minutos. Tá cheio de neve. O problema é que a neve tá derretendo, então começa a ficar um pouco liso, tem que tomar cuidado aqui. Eu peguei o ônibus 100E que eu falei pra vocês, saí do aeroporto. Agora a ideia é continuar caminhando para conseguir chegar no hostel e largar esses montões de coisa aqui. Uma coisa que é muito diferente, né? Normalmente eu consigo me localizar bem por causa da língua e tudo mais, mas aqui a língua mano, esquece. Uma coisa interessante de falar pra vocês, que aqui a maioria das vezes o hotel, o check-in é às 3 da tarde, 2 ou 3 da tarde. Então eu cheguei um pouco antes, agora tô voltando pro hostel ali pra fazer o check-in. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês mais ou menos como que é um hostel. Ó galera, recomendo demais o hostel que eu tô ficando ali. E tem vários pubs, tem vários locais ali, tem até mesmo comida típica do local. Então galera, é o seguinte, eu deveria estar indo turistar? Deveria, mas eu nunca fiz um boneco de neve. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer um boneco de neve e mostrar aqui pra vocês, porque tá lindo esse parque que eu tô aqui. E vocês dêem a nota aí, como ficou esse boneco? E logo atrás de mim aqui eu tenho um dos monumentos mais importantes de Budapeste, que é patrimônio da Unesco desde 2022, é a Ópera Estatal de Budapeste.
É lindo esse prédio aqui e você vai perceber que nessa avenida, né, que existe desde 1872, existem vários prédios muito bonitos, porque pertencia a famílias ricas antigamente e tudo mais, inclusive as lojas como Louis Vuitton, que está logo ali do lado. E o legal, né, que ontem nevou muito, e aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como fica bonito, mas também o caos assim que vai se instalando, porque depois no dia seguinte e o outro também, a neve vai virando aquele gelo e começa a ficar mais escorregadio. Apesar que aqui na calçada tá com bastante assim neve, então não fica escorregadio, né? Você consegue caminhar. Mas na hora de atravessar a rua tem que tomar muito cuidado. Continuando aqui pela Avenida András, no final a gente vai chegar no nosso próximo destino, que é a Praça dos Heróis. Você pode vir a pé, como eu vim, né? Ou também vir do metrô, pega a linha e vem pra cá. E finalmente a gente chega aqui na Praça dos Heróis, numa das praças mais importantes da Hungria e de Budapeste, com certeza. 1000 anos de muita história para contar, e foi aqui que celebraram esses 1000 anos, construindo esse monumento aqui com os 7 magiários ali embaixo. O legal é que aqui você já pode aproveitar para conhecer o Museu das Belas Artes e atrás o Palácio das Artes. Uma dica aí, se você estiver vindo de metrô, o stop aqui, né, o ponto é Osorok Téri. Eu não sei como que é a pronúncia certa, mas é mais ou menos isso. O legal é que logo atrás de mim a gente vê a outra parte do monumento, que são figuras muito importantes que ajudaram a construir toda a história ali de Hungria. Então são figuras de reis e construtores e pessoas muito importantes. Reis mais famosos, reis que conseguiram a independência e muito mais. E logo saindo aqui da Praça dos Heróis, aqui já fica o maior parque de Budapeste. Então as pessoas vêm aqui para aproveitar da melhor forma o inverno. E é claro, tem que ser patinando no gelo. Aproveitar que eu tô andando um pouco por aqui e eu tô vendo esse monte de neve, né? Tipo, a neve é muito bonita, principalmente quando cai nos parques e tudo mais, você consegue aproveitar. Mas realmente pro centro, pra cidade é muito caótico. Nos parques, assim, fica tudo muito bonito para tirar foto e tal. Mas aquela neve começa a misturar com a sujeira do asfalto e aí o carro começa a passar, começa a derreter aquela neve. Então vai virando um efeito assim em cadeia, né? Vai ficando uma sujeiraiada. Tem que tomar muito cuidado para não escorregar, para não deslizar aqui. Eu vejo que os carros estacionados, eu não sei se vocês conseguem ver, mas acho que por causa dos ônibus vai sujando tudo, sabe? Então eu acredito que deve arranhar bastante os carros nessa situação, porque é misturado com areia, com coisa do asfalto, né, e tudo mais. Outra coisa também, né, para quem nunca ficou em roça, não sabe exatamente o que é, basicamente é como se fosse um hotel, mas em vez de eu chegar lá e ter o meu quarto, eu vou chegar lá e vou ter a minha cama. O hostel que eu tô ficando aqui são para 14 pessoas, é bastante gente, mas é muito difícil completar todo o quarto, então acho que no quarto deve ter, sei lá, umas 6, 7 pessoas. Eu paguei super barato, eu vou deixar o preço que eu paguei aqui, eu não me lembro, mas eu paguei muito barato, vale muito a pena. Você tem acesso à sua cama, vai ter uma tomada, normalmente um interruptor para uma luz, se você gosta de ler e tudo mais. Alguns hostels providenciam uma toalha, outros você vai ter que alugar. Mas é bem tranquilo, eu aluguei aqui nesse daqui, eu paguei 2 euros. E basicamente você vai ter sua cama, o armário para você guardar suas coisas. Aqui funciona com chave, às vezes você tem que trazer um cadeado. Então uma dica é sempre trazer um cadeado na hora que você for ter a sua estadia, né?
finalmente a gente chega aqui no Parlamento da Hungria, aqui em Budapeste. Esse parlamento é tão surreal que para construir ele foram mais de 40 milhões de tijolos, ou seja, tijolo pra caramba. Eu sei que o gasto foi ali aproximadamente, eu sei que foi no século 20, mas foi aproximadamente ali 500 milhões de euros. Na moeda deles é uma cacetada, mas só pra gente ter uma noção de como foi gasto dinheiro nisso. E ele foi baseado lá no Parlamento Westminster. Se você não sabe do que eu tô falando, é o Big Ben. No caso, o Big Ben, é o nome do sino, né? Mas é o nome do parlamento. E saindo aqui do parlamento, a gente já continua reto e aí a gente vai atravessar o rio Danúbio, né? Essa ponte é a ponte mais antiga que divide o lado de Buda e o lado de Peste, sendo que o lado de Peste é o lado do parlamento, o lado plano, o lado onde tudo acontece, mais moderno. O outro lado é o lado mais histórico, onde você vai ter o castelo de Buda e tudo mais. E aqui a gente está na frente do que provavelmente é a ponte mais icônica aqui de Budapeste. O interessante é que essa ponte tem 375 metros de comprimento e ela é feita por correntes, por isso que o nome dela é Ponte das Correntes ou Chain Bridge, ou um nome em húngaro que eu não vou me arriscar a falar. Essa ponte foi inaugurada em 1849, só que, infelizmente, por causa da Segunda Guerra Mundial, os alemães destruíram ela. Ela só veio ser restabelecida em 1952. Uma coisa bem interessante é que na extremidade das pontes tem 2 leões. E tem uma lenda aí que o escultor esqueceu de fazer a língua dos leões e tenha se jogado no rio. Mas isso, na verdade, é pesquisado, não é verdade. Fizeram isso para criar uma lenda dos leões. Foi esculpido lá em 1852, ou seja, se mantêm os mesmos leões antes da Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa bem importante que vale mencionar é que essas pontes, não foi somente essa ponte que foi destruída, mas sim todas as pontes que ligavam a parte de Buda e Peste. Foi uma forma, né, que destruíram para que parassem o avanço soviético na época da Segunda Guerra Mundial. E aqui era um ponto muito estratégico para que nenhum tanque, nem nada, nenhum armamento passasse com facilidade por aqui. Nossa, surreal, não sabia que ia estar nevando tanto assim hoje. Falava na meteorologia, mas está chovendo certeza mais do que eu esperava. Dá uma olhada na quantidade de neve que tem aqui, ó, pra vocês verem. É muita neve. Ó, vou fazer um bolinho pra vocês, ó. E finalmente chegamos aqui, onde a gente vai ter a vista mais icônica aqui de Budapeste, o parlamento iluminado à noite, onde as maiorias das pessoas fazem aí vários reels, vários vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. E o meu veredito aqui de Budapeste é: vale sim muito a pena visitar, a comida é muito boa sim, as pessoas são um pouco mais frias, mas talvez tenha a ver com o clima ou por causa da história também. Tem muito lugar para tirar foto, é tudo muito lindo, os prédios, as construções e lógico, né, não poderia terminar o vídeo num lugar diferente a não ser aqui na frente do parlamento ao escurecer, onde todo mundo faz aqui o passeio de barco, ou tira foto lá de cima e filma essa vista linda, porque fica tudo iluminado. Eu vou deixar aqui o final do vídeo para vocês curtirem e aproveitarem. Mas é isso, galera. Se você tem um sonho de vir para fora, de explorar o mundo, assim como eu, não desista, corra atrás. Eu sei que você vai conseguir, porque eu consegui. Vamos nessa, valeu, falou!